Fala meu amigo, fala minha amiga, em especial a você, aluno do primeiro ano do ensino médio regular do estado de Minas Gerais. Eu, professor Matheus, professor de História, mais uma vez estou com vocês aqui para a gente poder vencer, galera, olha aí, o nosso volume 4. A gente está chegando à última semana, semana 4 do volume 4, do plano de ensino tutorado, que foi disponibilizado para você, meu querido, minha querida, pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. Vejam o quanto avançamos. No momento de muita incerteza, nessa pandemia, a gente vem trabalhando junto. Chegamos juntos até aqui, galera, porque a coisa está sendo bem feita. Queria agradecer a vocês, a gente que agora está chegando aí, em especial aos 20 mil inscritos no nosso canal. Se não fosse vocês, a gente não teria esse êxito. E eu queria falar com vocês hoje para a gente poder terminar um assunto muito comum em prova, que é a Primeira República. Ou seja, logo após o fim do Império Brasileiro, quando é proclamada a República, que todo mundo lembra o 15 de novembro como feriadinho, a gente marca uma nova etapa. Só que antes de começar a fazer, queria que vocês olhassem aí para o nosso projetinho. Quem já conhece, o Projeto Escola Online, e para quem não conhece, vem comigo, galera. O Projeto Escola Online, onde eu faço parte, vários outros professores, vários outros colegas, é um projeto onde você oferece, onde nós oferecemos a você, no nosso canal, várias disciplinas, como resolução de PET, como conteúdo, e não só a galera aqui no YouTube, onde você vai se inscrever. Quem não se inscreveu ainda, aproveita, vai lá, se inscreve, ativa as notificações, dá o like. Nós também temos aonde? No Facebook, no Twitter, e a galera que agora está nos acompanhando no Instagram, principalmente a galera que trabalha com a resolução de PET, a gente está colocando semanalmente os dias e os horários que estão sendo disponibilizados a vocês, as aulas de resolução para todas as turmas do ensino médio. Ok? Então, galera, é uma honra estar com vocês aqui, vencendo mais essa etapa. Mas antes de começar a nossa resolução, vamos rodar a nossa vinhetinha clássica? Vamos lá? Roda a vinheta. Bacana, né? Então agora a gente pode começar a falar de um assunto bem pertinente. Vamos lá, galera? Primeira República. Bom, para a gente poder entender, a Primeira República, galera, olha só, que vai ser proclamada em 15 de novembro de 1889, alguns autores também vão chamar de República Velha. Então, olha lá, os embates políticos e culturais na construção da República e do Estado Nacional de 1889 a 1930, quando Vargas então chega ao poder, revelam o aprofundamento da exclusão de mulheres, indígenas, pobres e negros. Ah, mas antigamente só podia votar quem tinha renda, e agora? Bom, eu coloco que todo homem pode votar, independente da renda. Só que todo homem que fosse alfabetizado. E a gente sabe que naquela época, hoje, galera, saúde e educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Naquela época, não. Então você realmente muda de império para república e continua excluindo uma boa parte. Devemos salientar o lema positivista, colocado na bandeira nacional, ordem e progresso. A partir disso, surgem as perguntas: por que o amor foi suprimido? Porque reza a lenda que na nossa bandeira seria o lema amor, ordem e progresso. Foi um tipo de censura? O que isso revela? Tanto é que quando você fala, mas por que ordem e progresso? Galera, o que significa ordem e progresso? É uma frase de cunho positivista que deixa claro, né, que para uma nação ter progresso, para uma nação ter desenvolvimento, ela tem que ter ordem. E naquele momento, qual era a melhor classe para botar ordem no país? Inclusive, quem são os nossos primeiros presidentes da República? Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, militares. Beleza? O Estado republicano tinha por princípio garantir segurança, ordem pública, propriedade. Então, olha o que ele tem que garantir: segurança a todos, ordem pública, propriedade. Além de ter mudado a forma de governo. Por quê? Deixamos de ser monarquia para sermos república, sem alterar ou conceder direitos a uma sociedade excluída, desde a monarquia, ou seja, um Estado autoritário e excludente. Então, pergunta, mudou muita coisa? Bom, vamos lá. O liberalismo político, que se consolida na República,
desde a monarquia ganhava espaço, um liberalismo escravocrata. Já o liberalismo republicano aprofunda essa relação quando opta pelo branqueamento e exclusão do negro do mundo de trabalho, ou seja, era um liberalismo para a elite branca que aprofundou o racismo. Porque, galera, vocês vão lembrar que vai ser abolida a escravidão, mas em nenhum momento há uma preocupação do Estado de inserir o ex-escravizado, o negro, no mercado de trabalho. E o que é pior, o Estado ele começa a estimular a vinda de imigrantes, como a gente falou na nossa última aula, lembra? Bom, galera, vamos lá. A política de imigração, ou seja, o que começa a atrair os imigrantes para cá, tinha como objetivo garantir esse branqueamento. Então, galera, olha que coisa absurda. É uma prática que os europeus faziam para justificar a dominação sobre a África e a Ásia, falando que o branco é superior. Com dinheiro público, que é pior, né? Foram enviados muitos imigrantes para o Brasil. Então, o Estado incentivava o imigrante para vir para cá. Os negros foram libertos, mas não foram indenizados pelo trabalho escravo. A República não promoveu acesso à educação, à terra e ao trabalho, o que aprofundou a exclusão, o preconceito e o racismo. Diziam os senhores cariocas, os imigrantes não tinham cheiro de preto. Então, galera, você acha que só abolir a escravidão resolve o problema. Mas o que vai fazer o negro se o imigrante está vindo para substituí-lo? Olha que absurdo, né? O Estado está por trás disso. O Marechal Deodoro, primeiro presidente, mandou queimar todos os documentos relativos aos escravos, para que eles não pudessem nem reivindicar direitos. O governo provisório, porque, pelo que a gente saiba, quando Dom Pedro II foi tirado, não havia um motivo legal, e se não há motivo legal, eu encaro isso como um golpe. Então, quer dizer, golpe não tem validade, então eu falo de um governo provisório, quando Deodoro assume até que haja uma lei para regulamentar o seu governo, instituiu o federalismo. O que é isso, galera? As antigas províncias viraram estados. O Brasil se torna uma república federativa. Os estados adquiriram autonomia. O que é isso? Não tanto como os Estados Unidos, que os estados têm as suas leis próprias, mas no Brasil você tem autonomia tributária. Às vezes você tem, por exemplo, uma casa lá em Piúma, em Guarapari, é melhor emplacar o carro, apesar que muita gente está reclamando, porque o IPVA no Espírito Santo é mais barato que Minas. Então, isso é um pouco da autonomia. Houve a separação entre igreja e Estado, ou seja, o Brasil, que era um Estado católico, se torna um Estado laico. Tá? Durante a Constituição de 1824, a gente era católico. Então, agora a gente separa Estado e Igreja e há uma convocação para a Assembleia, que vai fazer a nossa futura Constituição. Com o fim do governo de Deodoro e Floriano, que é a República da Espada, inicia-se a política do café com leite. Lembra daquele revezamento entre Minas e São Paulo? E que, de certa forma, tinha o apoio do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco? Ou república oligárquica? A República dos Coronéis, o chamado coronelismo, onde fazendeiros, chefes políticos de uma região, consolidam um sistema de dominação e aliança dos coronéis. Porque esses coronéis aqui não são coronéis de carreira, são coronéis que trocavam favor, eram aqueles fazendeiros que cediam mão de obra desde a época do Império e que mantiveram a patente de coronel. Bom, nessa perspectiva, o coronelismo, através do clientelismo, lembra da troca de favor e do voto de cabresto, onde as pessoas eram obrigadas a votar no coronel, porque o voto era aberto, entendido a partir da frase: os amigos do coronel recebem pão e os inimigos pau. Garantiam o poder de uma minoria na vida política do país. Então vejam que na República Velha, uma minoria, para variar, manda na maioria, a ideia da panela. Devemos lembrar que o voto era aberto, e a sociedade não tinha como rejeitar o clientelismo e o voto de cabresto. As opções para a população nessa república eram limitadas, o que contribuiu para a formação dos currais eleitorais, ou seja, regiões onde os coronéis mandavam e desmandavam com seus capangas, com seus capatazes, que impediam, galera, a vitória da oposição. E é bom a gente ficar atento em ano de eleição para ver exatamente o que é melhor, beleza? Ou menos pior. É importante ressaltar a política dos governadores, onde os governos estaduais apoiavam o governo federal em uma troca de favores políticos, ou seja, o presidente apoia o governador, que tem o compromisso de apoiar o sucessor do presidente, que irá apoiar o sucessor do governador. Então, uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. Para a manutenção do poder dessas oligarquias. Lembra? Oligarquia, o que vem lembrar a gente? Óligos, poucos, né? Cracia, a ideia de poder.
Então, nessa época, o poder ficava na mão de poucos. Para garantir os mesmos grupos, foi criada a Comissão de Verificação, também chamada de Comissão de Verificação de Poderes, conhecida por degola. O que é isso? Era um mecanismo, galera, que quando a oposição ganhava, o resultado era questionado e aí o próprio presidente convocava pessoas de sua confiança para degolar, cortar a cabeça da oposição. Então, uma das máfias eleitorais mais bem elaboradas da política. Podre, mas que funcionava muito nessa época. Os embates políticos e sociais da época culminaram na chegada ao poder de Getúlio Vargas, o que representa o fim da Primeira República no ano de 1930. Ou seja, o Vargas é o responsável por acabar com a famosa ideia do café com leite. Minas e São Paulo, com o apoio do Rio, realmente vão perder um pouco dessa força com a Revolução de 30 que leva o Vargas ao poder. Mas é um outro assunto. Vamos ver o que se trata aqui as nossas questões? Quais as características políticas da Primeira República? Gente, a Primeira República ou República Velha, ela é marcada em primeiro momento pela ideia de grupos minoritários no poder. Tivemos primeiro os militares, como a gente viu na República da Espada, e depois nós tivemos os cafeicultores, na República Oligárquica ou República das Oligarquias. Então a gente vê claramente que é um modelo onde panelas mandam, excluindo a grande maioria, como a gente viu, negro, pobre, mulheres, tá? Além de tudo isso, você garante essa máfia com práticas muito nocivas, como a gente viu a política do café com leite, a troca de favores, que é a política dos governadores entre governador e presidente, e óbvio, né, a famosa ideia do coronelismo, que é aquela ideia do mandonismo local dos coronéis. Então eu coloquei como sugestão de resposta para vocês. Galera, lembra? É sugestão. A sua pode estar dentro dessa linha, que eu acho perfeitamente possível de ser aceita. Então vamos lá. A Primeira República, também conhecida como República Velha, tá? Vou até mudar a corzinha para a gente poder colocar aqui. Então, a República Velha, tá? De 1889 a 1930, foi marcada pela predominância de grupos no poder. Então, quer dizer, minorias. Durante a República da Espada, o que a gente viu? Quem estava no poder eram os militares. Lembra? Tanto Deodoro quanto Floriano. E de 1894 até 1930, quem esteve no poder foram os cafeicultores, na chamada República das Oligarquias. Então a gente vê o seguinte, primeiro, é uma época de poder não distribuído na mão de panelas, e para piorar, galera, o que mantinha essas panelas no poder, essas minorias, eram aquelas práticas que a gente vê como nociva, como a política do café com leite, que a gente falou do revezamento entre Minas e São Paulo na presidência, apesar de muito discutido isso, tá? A troca de favores realizada pela política dos governadores, também chamada de política dos estados. E uma das piores, o que, galera? Uma das piores máfias é a máfia do poder local, dos chamados coronéis, que eram aqueles fazendeiros que a gente depois comenta um pouco mais. Mas o que eu quero que vocês entendam é que não há essa ideia de voto aberto, né? Você tem que falar em quem você vai votar, você às vezes é vigiado. Então há todo um sistema de coerção, de ameaça aos eleitores que não tinham lá como exercer o seu direito de cidadania. Show? Então vamos lá, galera, questão número 2. O que o Estado republicano tinha por princípio garantir? O que a gente viu lá, galera? Vamos voltar aqui no texto, tá? Se a gente for voltar aqui, olha só, fica claro. Então, gente, está aqui, ó, na nossa primeira página. O Estado republicano está aqui, ó, tá? Tinha por princípio garantir segurança, ordem pública e propriedade. Lindo isso. Só que no fundo, galera, você garante esses direitos, mas você exclui uma ampla maioria. Perfeito? Vamos lá na nossa questãozinha, você que está com o seu material em mão aí. Então vamos lá, galera. O que a ordem do Estado republicano tinha por princípio garantir? Então, galera, o que vai acontecer? Esse Estado republicano, ele nasce quando você vai promulgar. Lembra quando a gente falou da outorga é quando impõe, promulgação é quando é votado. O Dom Pedro, quando era imperador, ele impôs a primeira Constituição. Agora, galera, com a nova Constituição que ela oficializa a nova forma de governo, porque o Brasil abandona a monarquia para implantar a república, o Estado ele tem por obrigação garantir, tá? Segurança, ordem pública e propriedade. Só que, infelizmente, ele garante isso na teoria, que é lindo, mas na prática ele exclui boa parte da população, como a gente viu. Analfabeto, que não podia votar, então como a escola não era para todos, criava essa exclusão. Perfeito, galera? Questão número 3. Quais os objetivos da política de imigração? Como eu falei, eu acho que um dos grandes problemas que o Brasil tem
É justamente essa ideia. Não sei se alguém chegou a assistir aquela nossa live, quando eu falei, o professor Gabriel, sobre a questão da escravidão e as sequelas que ela deixa. Porque você, quando traz o imigrante, você está reproduzindo uma política que o europeu usa para dominar a África e a Ásia. Ele vai justificar sobre a ideia de que o branco é superior aos outros povos. E aí, galera, na época, para dominar a África e a Ásia, ele começa a falar da missão civilizatória, do branco levar a civilização para quem não tem, o princípio do darwinismo social, tudo dentro, galera, de uma política eugenista, ou seja, a ideia da melhoria de raça. E aí a galera que aceita isso não pode criticar o que o Hitler vai fazer mais tarde. Então a imigração está muito ligada à ideia do embranquecimento, do branqueamento da população, e que de certa forma traz um problema seríssimo para o negro, né? Então o que eu coloquei aqui, galera? Olha lá, uma sugestão. Dentro de uma perspectiva que vinha ganhando força na Europa, porque eu reproduzo o que o europeu está fazendo, quando ele está dominando a África e a Ásia, tanto é que até hoje ele fala que a África é o continente negro e a Ásia é o continente amarelo. Através de teorias como missão civilizatória, de levar a civilização para quem não tem, e o darwinismo social, da ideia do Darwin falava da evolução das espécies, que para o ser humano é absurdo, que defende a superioridade racial, ou seja, o branco superior ao negro, na ideia da eugenia que eu falei. Olha o que o governo brasileiro faz. Ele traz a ideia de que a imigração seria parte de um embranquecimento, do branqueamento da população, e o que é pior, o Estado banca isso. Então, se você hoje vê muitos negros sofrendo com a questão da discriminação, historicamente isso tem um papel, porque você incentiva o imigrante para vir no lugar do ex-escravo. E esse ex-escravo vai fazer o quê? Quem vai empregá-lo? Então pensa nisso, tá? Beleza, povo? Então vamos lá, galera. O que o governo provisório instituiu? Como eu falei, galera, até que você tivesse uma nova Constituição, também está lá no texto. O governo provisório é aquele que vai ser implantado logo após você tirar Dom Pedro II, e aonde você vai implementar o que, galera? Olha o que a gente viu no texto. O governo provisório de Deodoro, até coloquei aqui a transcrição, instituiu o federalismo. O que é isso? Você abandona a ideia de províncias vinculadas ao imperador e cria estados que têm uma autonomia, tá? Há a separação também da igreja do estado, como eu falei, a criação do estado laico, e você convoca a assembleia que vai nos dar a nossa segunda Constituição, a Constituição de 1891, conhecida por nós como a primeira Constituição republicana. Ah, então você está vendo uma mudança acontecer. Beleza, galera? E vamos lá. O que foi o coronelismo? Gente, o coronelismo é uma coisa que nos acompanha. Eu não sei se vocês vão lembrar, na América Latina a gente tem um fenômeno chamado de caudilismo. Tá? Tem uma música do Engenheiro do Havaí, não sei se a galera curte, Herdeiro de Pampa Pobre, quando ele fala que se for preciso eu volto a ser caudilho. O que é o coronelismo, galera? Para quem já viu filmes como Coronel e o Lobisomem, O Auto da Compadecida, o coronelismo é uma prática que, como eu falei, se inicia lá na época do Império, quando se criou a Guarda Nacional, e em troca de formar uma milícia, os fazendeiros cediam mão de obra em troca da patente, e que ela se consolida durante a República Velha, onde os coronéis eram aqueles grandes fazendeiros, galera, que vejam, eles através da troca de favor, né, o clientelismo, e também do que, galera? E também do mandonismo, como a ideia do voto de cabresto, onde você é ameaçado a votar no candidato do coronel e que cria esses currais eleitorais, você estabelece uma prática de dominação local. É perigoso, porque você vê em algumas regiões do Brasil essa prática ainda do coronelismo acontecer. Menos, mas você tem resquício. Então o que eu coloquei para vocês, galera? O coronelismo foi uma prática instituída no Brasil durante o período imperial, lembra? Na regência, criação da Guarda Nacional, mas que se consolida mesmo durante a República Velha, onde os coronéis, ou seja, grandes proprietários de terra, os fazendeiros, consolidaram seu poder local através do clientelismo. Lembra? Troca de favor. Eu faço para você em troca de benefícios. E também pelo mandonismo, esse que é o perigo, através do mandar, da coerção, da força, como a gente viu através de práticas como o voto de cabresto, currais eleitorais, regiões onde os coronéis mandam. Então isso garante o fortalecimento do poder. E o coronel apoia o governador, que apoia o presidente, que protege o governador, que dá costa quente para quem? Para o coronel. Então a gente tem algumas charges aqui colocando o seguinte, olha lá, né? Em quem que você tem que votar? E aí, galera, olha lá. Aperta 1 depois do 5. Sim, senhor, coronel. São charges que mostram que o coronelismo ainda pode estar presente. Perfeito? Mas, galera, espero mais uma vez ter colaborado.
Obrigado vocês que estão comigo aí, tá? Vencemos mais um módulo e continuemos juntos, porque eu acho que isso tá ficando bom para os dois, nos fortalecendo e ajudando vocês. Beijo imenso no coração de vocês, fiquem com Deus, até a próxima.